Tu acha que foi uma barbada trazer o Eduardo Cudê pro Beira-Rio? Nem um pouco. E eu vou te contar agora neste in-off do Vozes do Gigante. Fala galera, tudo certo? Tudo beleza? Eu sou um cara que adora bastidor, eu gosto de saber como as coisas aconteceram e acontecem no clube, né? Então eu fiquei um bom tempo conversando com pessoas para saber uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha ali de como o Cudê veio pro Beira-Rio, beleza? E eu acho que eu já consigo algumas coisas legais para contar e eu tenho bastante informação boa aí pra gente poder fazer um vídeo legal e vocês saberem. Cara, o Tchatcho é o seguinte, o Inter demitiu o Odair, né? Vocês lembram, né? Perdemos Copa do Brasil, toda aquela coisa não estava mais funcionando há um bom tempo já e ainda estavam dando aquela chance pro Odair. Só que não estava rolando, enfim, demitiram o cara. Daí o que acontece? Vamos atrás de um treinador para sempre, vamos atrás de um treinador brasileiro, vamos atrás de um treinador estrangeiro. Teve uma série de debates sobre o que seria o novo, quem seria, né? E o que, e qual tipo de futebol estaria naquela casa-mata ali. Bom, então, daí Rodrigo Caetano, Roberto Melo, o presidente Marcelo Medeiros, enfim, toda a cúpula do futebol do Inter da época começaram a conversar sobre pessoas e tal. Daí tinha o nome dos estrangeiros, o Tchatcho entre eles, também os outros argentinos que também estão em evidência lá no país e tal. Teve o nome do Abel, óbvio, sempre tem, né? Sempre tem o pensamento mágico dentro da direção do Inter. Teve um nome que também foi desmentido até agora há pouco, né? O do Thiago Nunes, né? Que era do Atlético Paranaense também, enfim. E tem um nome que eu descobri que olha, eu não lembro de ter ouvido, tá? Mas um nome de gente muito graúda dentro do Inter queria Fábio Carrilli no lugar do Tchatcho. E aí o que acontece? Tá, entre todas as conversas, isso e aquilo, o Carrilli estava para sair, né? Estava querendo sair do Corinthians, isso e aquilo. Todo mundo pensou que o Carrilli é um Odair com grife. O Carrilli vai chegar aqui e, sei lá, em abril a torcida vai estar em cima dele porque não vai mudar o futebol e blá 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 blá. Enfim, que bom, né? Porque daí acontece que uma pessoa me contou que o Roberto Melo teria um amigo na Argentina que conhecia o auxiliar do Tchatcho. Daí o Melo teria ligado pro auxiliar do Tchatcho, para esse amigo teria ligado pro auxiliar do Tchatcho e começaram um certo namoro. Daí foram lá e no empresário, né, do Cudê, podemos ir até a Argentina, conversar com vocês, apresentar um projeto, pai, mostrar algumas coisas aqui do clube, beleza, vamos lá para a Argentina. Foi aquela vazada, né, aquela foto vazada no aeroporto do Melo com o Dave Bandeira e tal. O Rodrigo Caetano foi uns dias depois, porque o Inter tinha jogo aqui. Eu tenho quase certeza que era no Beira-Rio que o Inter tinha jogo, e aí o Rodrigo Caetano não pôde ir, foi uns dias depois para se reunir com o empresário do Tchatcho. Mas daí lá os caras apresentaram o clube, mostraram quem eram os ídolos, a estrutura, né, o CT, o possível CT, o próprio Beira-Rio, né? Óbvio que todo mundo conhece quem é o Inter, né? Campeão do mundo e tal, em cima do Barcelona e tal. E daí chegaram, então, tá, Melo, legal, Rodrigo, legal. O que então a gente quer? O que vocês querem? Não, a gente quer isso aqui, a gente quer um futebol propositivo, a gente quer aquele futebol que fique lá em cima com as linhas, né? Que pressione desde sempre, blá blá blá. E aí o empresário do Tchatcho teria dito, não, isso aí então vocês vieram no lugar certo, te garanto isso aí. Beleza. Então agora vamos falar com o Tchatcho, né? Aí o Tchatcho falou, aquela coisa que todo mundo já falou, que não, agora eu só posso vir jogar lá, eu só posso treinar depois de dezembro, mas eu tenho muito interesse e tal. O que ninguém sabe, que agora que eu fiz todo esse contexto aqui, é que é o seguinte, em 2018, o D'Alessandro já tinha dito pro Melo, tá? E para os integrantes do departamento de futebol, que achava o Tchatcho um dos principais, se não o principal treinador da Argentina.
E lá em 2018 já olhavam para o Tchatcho assim, ó, esse cara um dia pode vir a treinar aqui. O Tchatcho, inclusive, é empresariado pelo mesmo empresário do Cuesta, que também avalizou, né? Também disse, ó, esse cara é bom, dá uma olhada, né? Até tem uma brincadeira que eles, parece que, não sei se o Dali ou se o Cuesta brincava, o Kudete, né? Kudete, enfim. Mas daí eles começaram a olhar para o Kudê e tal e falaram com o Kudê, foram lá e aí isso na primeira vez. Beleza, olha, fechou aquela coisa que todo mundo já contou. Na segunda vez que eles foram lá para ver tempo de contrato, eles foram lá para organizar as questões da saída e tal. Tinha o fato de que não podia vazar e aí aqui é outra novidade também. Naquela época eu noticiei que no meu Twitter, que o Inter tinha um acordo com o Tchatcho, né? Uma carta de intenção, que logo foi desmentida numa nota, porque o Leandro Bess, que também está com a gente aqui no Voz do Gigante, também divulgou isso na 0 Hora, né? Depois teve uma nota dizendo que não tinha, uma nota no site do clube, não tinha uma carta de intenção, e realmente não tinha uma carta de intenção, já tinha um pré-contrato assinado. Já tinha um pré-contrato assinado com o Kudê, com uma multa de, na casa, entre 1 e 1,5 milhão de dólares. Tá? Essa multa era para dar segurança para o Inter, para que ele ficasse tanto tempo sem vir para o Beira-Rio, né? Sem ficando na Argentina, deixando o Inter com um mandato tampão, enfim, tentando essa vaga na Libertadores, aquela que a gente conseguiu, graças a Deus, né? E ao mesmo tempo, aquela segurança jurídica para o Inter, para que se algum clube do Brasil quisesse pegar, que aí só daria talvez um Palmeiras, um Flamengo, enfim, né? E aí continua. O Kudê, então, a partir daí, começou a pedir vídeos diários dos treinos do Inter. Queria saber, não, mas agora eu quero saber desse jogador. Esse jogador eu posso falar, esse jogador eu posso usar onde? Aí ele queria saber sobre o Zé Gabriel. Por isso que vocês acharam interessante que o Zé Gabriel jogou improvisar na zaga? Ele já sabia do Zé Gabriel. Vocês acharam interessante que o Fux tirou a vaga do Rodrigo Moledo? Ele já sabia do Fux. Ele pediu relatórios do Fux. Ele disse, não, o Fux, eu preciso de um cara como o Fux porque eu vou pegar e vou botar ele de titular logo que eu chegar aí. E ele foi o titular no Grenal, inclusive. Entende? Hoje desbancou o Rodrigo Moledo, que é um baita zagueiro, estava fazendo uma baita dupla com o próprio Cuesta. Né? Então, o Leandro Bess já trouxe, inclusive está aqui em cima no vídeo, né? Que agora durante essa pandemia o Kudê está revendo jogos da temporada de 2019, está revendo treinamentos, está revendo aquelas coisas todas que ele pedia. Os caras ficavam impressionados da direção que no meio da madrugada, e o fuso não é diferente, né, do fuso de Porto Alegre, de Buenos Aires, os caras ficavam impressionados que no meio da madrugada vinha mensagem pro WhatsApp deles dizendo, tá, e por que vocês não me mandaram isso? Entende? Então, quando a gente pega agora e vê o porquê o Kudê já tem o time na mão e já tá fazendo o time correr com duas... Agora tá, né? Deu esse problema da pandemia, mas com 2 meses de trabalho, a gente começa a perceber. Então, esse bastidor todo que eu tô contando para vocês, que mostra o quão profissional é o técnico do Inter e o quão difícil, quão complicado foi mostrar para ele que ele podia largar o Racing e não apostar numa Europa, não apostar num clube de ponta para ganhar em euros, mas vir para o Inter e fazer uma história aqui no Colorado. Cara, tá gostando do canal? Volto a te dizer, te inscreve, like, compartilha. Tem algumas coisas a mais ainda que eu descobri que eu vou contando aos poucos aqui nesses in-off, beleza? Valeu aí, um forte abraço. Tchau, tchau.